A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Quantos podem dizer que o Senhor é bom? O Senhor é bom. Amém, graças a Deus. Vou apagar aí para ver se o ar gela um pouquinho a mais. O da frente ali estragou, então quando apaga a luz esquenta menos, aí vai gelar mais um pouquinho, amém? Quem estava aqui domingo passado, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Nós estamos na continuação de uma mensagem do domingo passado. E eu estou falando sobre entrar na presença de Deus. E eu quero na verdade, continuar esse mesmo tema, essa mesma mensagem, só que na verdade, num personagem diferente, que é o Gideão. Nós ficamos de falar e de ensinar sobre ele nessa noite. Que é diferente porque Moisés foi atraído, Gideão foi surpreendido. Fala comigo assim: Moisés foi atraído. Moisés foi atraído. Fala assim: Gideão foi surpreendido. Gideão foi surpreendido. É interessante você ver a diferença dessa palavra. E eu quero falar nessa noite sobre entrando na frequência da presença de Deus. Quantos entendem que nesse ambiente existe uma frequência? Quem entende isso, irmãos? Então eu estava vendo esses dias e eu achei interessante que sobre essa questão de frequência. Eu estava ali adorando, buscando ao Senhor, e eu vi uma frequência de adoração, fala assim, movendo no lugar. Fala movendo. Fala, Deus estava movendo na adoração. Fala assim, Deus estava movendo. E se você adorasse, você tinha a oportunidade de entrar dentro dessa presença. Quem está pegando? Agora fala assim, agora mudou, pastor. Agora fala assim, a frequência agora. Fala assim, é na palavra. Essa frequência da palavra, ela tem o poder de te dar entendimento, na verdade, te trazer destino, de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de mudar o rumo que está a sua vida. Entenda isso. Em 1999 eu ouvi uma palavra e ela fala assim, mudou minha história. Fala, mudou minha história. Irmão, 1999 tem muito tempo, senhor não? E esses dias, fala assim, esses dias, irmãos, esse microfone estragou. Eu entendi sobre frequência. Esse microfone aqui, ó, ele estragou. E eu levei na onde? Fala, no conserto. Quando eu levei lá no conserto, graças a Deus eu achei um cara honesto lá. E ele falou pra mim assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Não tem nada de errado com o microfone. O que deve ter acontecido lá é que tem alguém que está usando antena digital. Eu falei assim, tem sim. Porque aqui do lado tem uma pessoa que mudou para cá e talvez ela pôs uma antena, e ele falou para mim assim, olha, e essa frequência da antena digital, ela na verdade ela está atrapalhando a frequência do microfone. Eu perguntei, o que eu tenho que fazer? Ele falou para mim assim, vai lá na caixinha ali, ó, e você vai apertar o menu, vai apontar isso aqui para frente lá, e você vai mudar a frequência. E quando, por exemplo, está no 34, você põe ele aí, por exemplo, no 89, e ele vai, na verdade, voltar a funcionar. E aí eu cheguei aqui, fiz o que ele falou. E aí, de repente, o microfone o quê? Voltou a funcionar. O que você quer dizer com isso, pastor? Sabe qual é o nosso maior problema? Deus já está aqui numa frequência, a gente chega em outra. E a gente quer funcionar em Deus em outra frequência. A gente quer ser abençoado por Deus em outra frequência. A gente entra aqui, geralmente, quase todas as vezes, numa frequência carnal. E Deus está sempre na espiritual. E a gente quer acessar nessa frequência. E a gente quer receber nessa frequência. A gente quer ver Deus falando. A gente quer ouvir Deus. A gente quer que Deus, na verdade, sentir Deus. E infelizmente Deus é espírito. E não tem como se conectar a Deus se não for pelo Espírito. E Deus me perguntou, Wes, qual que é a frequência que você está hoje? Talvez seu domingo não foi muito bom. Sim ou não? E nós entramos aqui talvez num domingo não tão legal. E nós queremos receber de Deus sem sintonizar na frequência que Ele está. Entenda isso, a palavra ela gera uma frequência, e se você entrar nessa frequência, não tem como você não tem como você, fala comigo, receber aquilo que Deus tem. Sim ou não, irmãos? Então fala comigo, existem duas frequências nessa noite. Fala uma natural, fala rasa, fala uma carnal, que também é natural. E existe uma frequência, fala comigo, espiritual.
Fala assim, é nessa que eu tenho que ligar agora. Entenda isso, se você se ligar nisso, fala comigo, não tem como dar errado. Entenda isso, fala, Moisés foi atraído, Gideão foi. De repente ele ouviu uma voz e viu um anjo. Já pensou, você vai embora para sua casa, para você poder entender. Você vai embora e vai jantar, de repente você apaga a luz de sua casa. Você começa a assistir tua televisão, de repente você está lá na sala, sentado no sofá, um anjo fala, e aí, Gideão? De repente ele fala assim, e aí, João? E aí, Marcos? Irmão, você já pensou o susto que você leva? Entenda isso, esse encontro é um encontro de uma frequência, fala, natural com espiritual. Fala, isso é culto. Isso é culto acontecendo. Se você ficar só na rasura, infelizmente, nada vai mudar na sua vida. Irmão, tem gente que está com a vida do mesmo jeito, tem 5 anos, 20 anos, por quê? Ele já tentou de tudo, ele já buscou tudo, ele já fez de tudo. A única coisa que ele fez, que ele não fez, entenda isso, foi buscar o Senhor de verdade, na frequência que Deus está. Nesses dias, eu tenho, fala assim, experimentado, entrar no quarto, e sintonizar, irmão, é muito difícil, fala assim, é muito difícil, porque nós temos muita coisa para fazer, não tem? Nós temos o Instagram, irmãos, sim ou não? Nós temos o Facebook, tem ou não tem, irmãos? Nós temos jogo, sim ou não tem? Nós temos a Netflix, sim ou não? Nós temos o Amazon Prime, toda semana um lançamento novo, uma série nova, é muito, nós temos a mulher, sim ou não, irmãos? Nós temos os filhos, sim ou não, irmãos? Nós temos as esposas, sim ou não, irmãos? As esposas têm um marido, sim ou não, irmãos? Que talvez na hora que ela ajoelha, o marido vem, onde está isso? Não é assim? Sim ou não, irmãos? Então entenda, entrar na presença de Deus, falar assim, não é algo fácil. Eu estou ensinando isso domingo passado para cá. Se você estiver aqui, você vai entender aonde eu vou te lançar agora. A diferença de Deus atrair, a diferença de Deus te surpreender. De Deus de repente falar seu nome na madrugada. E se acordar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus fala, eu tenho um propósito grande na sua vida. Você vai ser levantado, você vai ser usado, vou mudar sua história, alguma coisa de grande vai acontecer. Não sei se você está pegando, não sei se você precisa de algo assim. Eu sei de uma coisa, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. 1 Crônicas é de 29:12, na versão nova linguagem, na nova linguagem é NT, deixa eu ver, NTLH, nova versão na linguagem de hoje. Viu aí? Olha que coisa forte. Toda a riqueza e prosperidade vem de onde? Uau! Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Ah, irmão, não sei se você pegou esse versículo, eu peguei, eu capturei. Porque do homem que nós vamos pregar hoje, ele mudou a história de Gideão. Gideão era improvável dentro desse versículo. Vamos de novo? Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas e com o teu poder e tua força podes tornar forte e grande qualquer pessoa. Uau! Eu já vi em muitos cultos sem me conectar. Quem já veio? Eu já vi em altos cultos sem entrar na presença dele e sem não absorver aquilo que Deus está liberando do altar para a minha vida. Quando eu entrei aqui, eu falei, Deus, eu creio que esse culto, fala comigo, é um culto de ativação e não de emoção. Quem consegue falar isso bem forte? Esse culto não é um culto de emoção. Fala motivacional. Porque a emoção dura só 30 minutos. Fala assim, 30 minutos. Fala assim, mas esse culto é um culto de ativação. Fala assim, esse culto é um culto de decisão. Porque entenda isso, a emoção fala passageira. A decisão, fala comigo, permanente. Então entenda, se você entrar no objetivo, fala comigo, permanecer, não tem como não receber. Porque
que é tão difícil se conectar, irmãos, na presença? Quanto que é difícil você entrar de verdade? O que você está querendo dizer com isso, pastor? É você entrar no ambiente e não pedir. É entrar no ambiente só querendo Ele. Uau, irmãos, não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. É você entrar no ambiente querendo sentir o cheiro dele. Irmão, Deus tem cheiro. Quando Deus se manifesta com a sua presença, o cheiro de Deus é santidade. Uau, irmãos. O cheiro de Deus é paz, é a sua presença. É só você querer entrar e se conectar com Ele, irmãos. Eu não estou falando que você está tentando orar para alguém, pedir por isso. Não é nessa fadiga que você está, não. Eu estou falando é você se ajoelhar e falar: Deus, eu estou aqui. Eu preciso entrar na sua presença. Eu preciso entrar, eu preciso me conectar com o Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, sentir a sua presença. Eu quero, Deus, que o Senhor deixe eu entrar, nem que seja 5 segundos na terra ou 5 segundos no céu, eu não sei. Mas eu quero estar na tua presença um período. Se você fizer isso nessa semana, você vai ver o quanto é difícil. Quando você se ajoelha, a primeira coisa que você quer pedir, fala pedir. Sim ou não, irmãos? Porque sempre, quando todo mundo que ajoelha, fala ajoelha na carne. Fala assim, na carne pura. A oração rompe, fala assim, a oração rompe. Fala na alma. Quando é para chegar no espírito, a gente levanta e vai embora, porque a gente tem muita coisa para fazer. A Bíblia fala que aquele que pede, e o que busca, e o que bate. Você só consegue bater se você estiver no espírito. É os 3 passos. Joelhei e fala na carne. Irmão, foi ontem, eu joelhei tão na carne que eu achei que eu estava desviado. Quem já pensou que está desviado? Ninguém, irmão. Só o pastor que é lascado nessa igreja? Não é possível que é só eu, gente. Eu joelhei tão com tanta sinceridade. Falei, Deus, me ajuda. Porque eu joelhei tão na carne. E eu fui insistindo. Porque Deus gosta de gente que insiste. Gente que desiste. Deus, Ele não tem prazer em quem desiste. Deus gosta de gente perseverante. Gente que não desiste. Gente que fala, vai dar certo, eu vou conseguir. Deus está comigo, eu vou avançar. Vai avançar, vai abrir a porta, eu vou prosperar. Deus está rompendo, Deus está falando. Alguma coisa está movendo. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Para te motivar hoje, é bem dizer o penúltimo dia do mês, viu? Mês de fevereiro passou, hoje é 26, amanhã é 27, 28, acabou o mês. Você vai entrar em março, e aí, vai continuar nessa? Pergunta ao seu irmão, vai continuar nessa? Fala para ele, fevereiro já voou. Quem está pegando? Quem pegou, irmãos? Fala comigo assim, eu creio. Fala bem forte, eu creio. Que nós precisamos ser mais espirituais. Principalmente nesse ambiente. Nesse ambiente, irmão. Entenda isso, nós precisamos ser menos carnal e mais espiritual. É isso que Deus está me falando. Por quê? Porque, pastor, os milagres não acontecem pelo aquilo que eu estou, na verdade, vendo. Os milagres acontecem pelo aquilo que eu estou crendo. É pela maneira que eu entro. É a maneira que eu passar aquelas portas. Vai determinar como eu vou receber ou não. Quem está pegando a visão? Quem está pegando, sim ou não, irmãos? Então entenda, quando eu entrei ali, eu determino como vai ser meu culto. Se eu entro ali totalmente para baixo, vai continuar da mesma maneira. E eu ajoelhei, irmão, fala comigo, na carne. Minha oração prosseguiu, fala na alma. O que é uma oração na alma? Quando você só começa a pedir. Essa é a nossa alma. A nossa alma só quer coisas. A nossa alma, ela nunca é saciada. Irmão, você nunca vai se saciar. Você compra um carro novo hoje. Amanhã você está olhando um carro melhor na rua. Nossa, se fosse aquele ali era bem melhor. Olha lá para você ver, olha o teto. Ah, isso aqui é um carro. Está andando num carro novinho, cobiçando do outro. Você compra um carro hoje, irmão. Você quer dormir dentro dele. 3 meses depois você não quer lavar ele. Nem no lava-jato. Quando estiver cheio, você dá a volta e volta para sua casa, você não quer lavar. Sim ou não? A nossa alma nunca vai saciar das coisas daqui. E aí eu ajoelhei e na oração falei, eu converti. Fala aí, irmão, converti. Você quer converter? Pergunta seu irmão, quer converter de verdade? Fala para ele, é na oração. A oração converte a gente. Sim ou não, irmão? A oração, irmão, ela tem o poder de nos, fala assim, de nos converter. E aí quando você começa a orar, o que a gente tem costume de falar? O inimigo levantou. Ele estava esperando só se orar, ele estava sentado tranquilo, não é? Lá no Caribe, bebendo a limonada do Satanás, mais um enxucaveira, numa reunião, com a pombogira junto.
Aí de repente o pastor Wesley joelhou. Falou, não, atrapalhou nossas férias. Vamos ter que ir lá na casa do pastor Wesley, que ele acabou de orar, ué. Vamos ter que levantar. Parece que é desse jeito, sim ou não, irmãos? Irmãos, entenda isso. Nós não estamos vivendo o melhor de Deus, é porque a gente não está perseverando naquilo que a gente almeja. Nós não estamos vivendo os sinais proféticos de Deus, a nossa vida não está mudando de maneira poderosa e talvez estrondosamente, drasticamente, assim que o povo fica louco, irmãos. É porque nós não estamos, falar assim, com tanta energia como precisa. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Nós temos energia para muita coisa, tem ou não tem? Aí a gente chega num culto desse totalmente sem frequência, totalmente desconectado. Está na 99, nós está na 103. Você está entendendo, irmão, o mistério? Nós está desconectado total e Deus está falando numa frequência e você está em outra frequência insistindo e falando, não, eu quero. Deus me ajuda e está aqui, está aqui. E Deus está falando, é por aqui, ó, vem aqui que eu vou te mostrar. Fala comigo a minha vontade. Irmãos, eu insisti na oração e de repente eu falei, Deus, faça a sua vontade. Aí ele veio, irmãos. Irmão, Deus vem na casa da gente, vocês sabiam? Eu vou falar de novo, parece que o irmão ficou até incrédulo. Vou falar de novo, Deus vem na casa da gente. Porque o Satanás você nem chama, ele vem de graça, a desgrama. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Não precisa nem arrumar muito B.O.zinho, que a Nefel, o diabo está lá. Não é verdade? O Nefel tem estado dando errado, as coisas não estão funcionando. Entendeu? O diabo você não precisa falar comigo, nem chamar. Irmão, mas Deus nos nossos dias ainda vem na casa da gente. A presença dele ainda entra no ambiente, irmão. Você consegue sentir Deus, irmãos. Você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue ter fala comigo assim, uma direção de Deus. Amanhã eu vou começar um propósito, 5 horas da manhã eu vou mandar um vídeo, 21 dias aqui para o ministério. Amanhã, 5 horas da manhã, eu levanto nesse mover. E aí eu vou, 21 dias de amanhã, pega a visão. De amanhã até 21 dias eu vou fazer 21 vídeos e vou mandar para vocês. De cada dia, no clamor, nessa madrugada. Nesse propósito que eu vou entrar. Que eu já venho orando, já venho um tempo, mas amanhã eu vou 21 dias. E para a gente ser fiel, a gente tem que fazer compromisso. Quem está pegando a visão? Que aí eu não quebro, eu estou responsabilizado, entendeu? Porque eu mesmo, Wesley, quebro logo de cara. Pegou sim ou não? Quando você se compromete, você gera, fala comigo, mais energia. Está entendendo o mistério nisso? Pegou a visão sim ou não? Se você tiver vontade de orar comigo, às 5 horas da manhã eu vou estar orando. Eu sei que o convite não é muito bom. Se fosse com um churrasco era melhor, sim ou não, irmãos? Vocês ficariam mais felizes, né? Não é verdade, não é? Eu sei que o convite talvez não é muito legal, mas os crentes ainda oram. A igreja ainda precisa orar, irmão. Nós não está no céu não, viu? Fala para o seu irmão, você não está no céu não. Não fala para ele, querido, você não está no céu ainda não. Que na terra tem que orar. Fala para ele, quer vencer? Tem que orar. Fala para ele, quer vencer de verdade? Fala para ele, tem que buscar. Tem que clamar, irmãos. Era para mim ter começado semana que vem, só que eu estava de Covid, eu estava baqueado. Meu organismo estava... semana passada. Aí as meninas me perguntam, pai, só não começou o propósito, não? Aí eu já manifestei, dentro de mim. Quem já manifestou dentro de si mesmo? Não, por favor, para de bobeira, para. Vou perguntar de novo. Quem já manifestou dentro de si mesmo? Vocês querem que eu desenhe? É que vocês querem? Irmão, ninguém gosta de ser cobrado em nada. Cobrou, manifestou. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Pode ser algo simples, você não vai pôr o lixo para fora, não. O canefé você resmunga. Resmunga ou não resmunga? Todo homem resmunga para pôr o lixo para fora. Todo homem nessa área é sem vergonha. Sabe que tem que pôr. Não lembro o dia, o caminhão passa, já passou. Então eu falei para você, tal dia eu faço isso direto. Estou falando de mim mesmo. Mas eu vou melhorar. Fala para Samuel, eu vou melhorar, meu bem. Dá um beijinho nela aí. Vai, meu filho, vai, arrocha. Agora é o momento. Fala para ela, eu vou melhorar, meu bem. Ó, tem uns irmãos aí, arrochou, moço. Benção de Deus. Fala assim, entrar na presença não é algo fácil. Tem gente que vai vir 10 anos na igreja e nunca vai entrar nessa presença, infelizmente. Abra comigo aí, Juízes 6, Gideão, vamos começar a pregar, olha que coisa forte. Milagre não é gerado pelo aquilo que eu estou vendo, é gerado pelo aquilo que eu estou crendo. Amém? Quem pega essa frase? Guarda isso, anote isso.
Juízes 6, irmão. Gideão foi surpreendido. Olha que coisa forte. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está onde? Agora nós estamos na linguagem normal, tá? Normal, né? Isso. Na trilha italiana. Ó, que existia onde? Em Ó. Que pertencia a Joás. Abiesita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo na onde? Para o salvar de quem? Dos medianitas. Moisés, Deus atrai, Gideão, Deus fala, surpreendeu. Tempos diferentes, passando situações diferentes, de propósitos diferentes. Talvez você está aqui domingo, você era um Moisés, hoje você é um Gideão. Eu sou mais Gideão do que Moisés. Eu vou passar logo a visão. Quem está pegando? Entenda isso. Deus, quando surpreende ele vai surpreender para um propósito. Por quê? Nesses dias eram dias de crise, era dia de escassez, era dia de dificuldade, o povo estava escravo, os medianitas vinham e roubavam as suas plantações, eles já não tinham sossego, não tinha paz, o povo de Israel estava vivendo em cavernas, escravo, entenda? Era um momento de grande, fala comigo, grande dificuldade. Irmão, tem dificuldade, quem nem entende, esse povo vivia escondido em cavernas, parecendo bicho. Entenda isso. Gideão, ele se levantou e falou, eu não vou dar o trigo. Entenda isso, tem algo que está na sua mão que você não pode dar para o seu inimigo. Não, vamos de novo? Você não está com muita força. Fala para o seu irmão assim, tem algo na minha mão que eu não vou entregar para o meu inimigo. Não, fala bem forte, tem algo nas minhas mãos que eu não vou entregar para o meu inimigo. Olha que coisa forte, irmãos. Deus, Ele é tão poderoso. Quem pode dizer isso? Deus é poderoso. Ah, essas frases acabam com o nosso inimigo. Vamos de novo falar, Deus é poderoso. Olha que coisa forte. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem, o quê? Você dá para entender o choque que gerou isso? Ele vivendo escondido, Deus olha e já libera uma frase que ele era. Entenda isso, Deus surpreende, fala assim, surpreende Deus. Eu coloquei o Gideão no lugar, foi surpreendido, fala assim, pelo anjo do Senhor. Entenda isso, irmãos, a vida dele nunca mais foi a mesma. Aqui é quando o sobrenatural entra em contato com o natural. Isso tem como acontecer hoje no culto. Quem está pegando? Quem está pegando, irmãos? Aqui é quando o natural entra em conexão com o sobrenatural, com o espiritual. Quando isso acontece, quando Deus entra com a sua presença, entenda isso, irmãos. Gideão, quando foi surpreendido pelo anjo do Senhor, por quê? Porque a vida dele nunca mais seria a mesma. Deus atraiu Gideão para que ele fosse um vencedor e não um derrotado. Quem pode fechar o olho e falar assim, eu sou vencedor e eu não sou derrotado? Fala bem forte, ô Satanás, eu não sou derrotado. Fala, eu sou um vencedor. Fala, eu sou um vencedor. Todas as vezes que Deus nos atrai, Ele tem um propósito. Gideão foi para fazer ele um vencedor. Entenda isso, Deus te atraiu hoje aqui para te fazer um vencedor nesse culto. Você vai vencer uma área da sua vida, você vai vencer uma área da sua casa, da sua família, eu não sei qual que é a área, mas eu quero te dizer, Deus tem o poder de te fazer vencedor nessa noite. Deus tem o poder de quebrar o jugo do inimigo, lançar por terra, quebrar o paradigma na nossa mente, os bloqueios, na nossa mente, nos fazer, em nome de Jesus, pensar como um vencedor. Entenda isso, Gideão foi falando tanto com o espiritual, que no final ele já estava espiritual. Fala assim, Gideão foi falando tanto com o espiritual, que ele ficou espiritual. Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente fala muito do carnal e pouco do espiritual, e a gente é mais carnal do que o espiritual, porque a gente conversa muito pouco sobre as coisas espirituais, e infelizmente só fica na carnalidade. Pegou a visão? Ele foi falando tanto, que de repente ele se torna espiritual, porque aquilo que você mais fala, é aquilo que você mais produz. Pegou? Fica falando que vai dar tudo errado, tá dando tudo? Fica falando que vai dar tudo certo, vai dar tudo o quê? Vai dar tudo certo, irmãos. Se você ficar falando que não tem jeito, que você nunca teve nada, que não vai dar... Não, irmão, vai dar. Fala comigo, vai dar errado. Fala comigo, não vai dar certo. Então, fala comigo, Gideão foi surpreendido pelo anjo do Senhor.
Mas olha o versículo 12. Então o Senhor lhe apareceu e disse o quê? O Senhor é... Cara, eu já preguei isso aqui várias vezes, mas nunca preguei nesse nível de entendimento para mim. Sabe o que eu entendi aqui? Que essa é a frequência que Deus te vê e me vê. Sempre como um valoroso e um vitorioso. Isso é como Deus está te vendo. Pegou a visão, sim ou não? Gideão estava assim? Mas Deus estava vendo? Qual que vale? Do jeito que você está ou o jeito que Deus está te vendo? Então por que a nossa vida não muda? Pegou a visão ou não? Ele já entrou, não entrou? Já está na presença do anjo, não está? O anjo viu ele de que jeito? Qual que é a frequência? Fala altíssima. Olhou e falou, e aí, homem valoroso? Irmão, Deus é poderoso demais. Quem está pegando a visão? Pega isso. Se voltar, 1999 eu converti. Se voltar lá, um ano antes eu estava na prisão. Pegou a visão, sim ou não? Eu estava na onde? Na prisão. Quem me visse na prisão, vi eu aqui hoje, depois de 20, quantos anos? Quantos anos? 24, né? 23 anos, né? 23 anos atrás eu peguei 32 anos de cadeia. 18 anos de idade, 4 tiros no corpo. Pegou a visão ou não? Fala, era custoso. Demais da conta. Quem me olhasse naquele dia via eu de que jeito? Fala assim, um derrotado. A escória da sociedade. Um fracasso, sim ou não? Mas Deus olhava e via o quê? Um homem valoroso. Eu lembro que o primeiro dia na prisão eu peguei Salmo 23, porque lá a gente vira crente, sabe? Sem ninguém pregar, é interessante. Um lugar bom para fazer crente, irmão. Uns não viram, mas outros viram. Quem pegou a visão? Eu peguei o Salmo 23, a folha estava rasgada, porque eles fumavam maconha em todas as folhas, só no 91 e no 23 que não. Eles preservavam. Jeremias ia todos embora. Ninguém entendia nada. Pegou a visão? Eclesiastes, ninguém sabia de nada. Mas 91 e 23 guardava. Ninguém fumava um brau. Passava à vontade, mas não fumava. Estava lá guardadinho. Eu abri lá e falei, 23, foi o Senhor meu pastor e nada me faltará. Falei, Renga, agora eu vou sair daqui. Hoje, nessa noite, eu fiz uma... Quem está com fé? Eu fiz uma fé, irmão, eu orei. Falei, Deus, o Senhor está comigo, lá na morte, eu orei. De repente, eu amanheci lá de novo. Falei, vixe, não deu certo. Está entendendo o mistério? Entenda isso. Não é como você se vê, é como Deus... Que jeito que Deus viu? Olha aí, ó. Aqui é como Deus te enxerga na pessoa dele. E não como você se enxerga. Eu nunca me enxerguei capaz, irmãos. Talvez você está nesse mesmo nível que eu. Mas essa palavra aqui, ela vai te jogar em outro nível. Fala assim, outro nível. Fala em outro nível. Tem gente que vai sair amanhã, vai fazer uma matrícula na faculdade. Vai voltar a estudar, vai fazer um curso técnico. E vai arrebentar, nessa semana ainda. Porque a gente prega aqui com entendimento. Então fala comigo, fala assim, olha isso. A frequência que Deus me vê não é a mesma frequência que eu estou me vendo. Quem está entendendo a visão? Então Deus olhou para ele e falou, ô homem, valor? Ah não, mas tem que ler até de novo. Olha lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é homem o quê? Que jeito, irmão. O homem estava malhando o trigo no lagar, escondido dos medianistas, morrendo de medo. Tinha coragem de nada. Deus mandou ele fazer 2 tarefas, as 2 ele negou, não fez direito, não fez no horário que Deus mandou. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos mudar a maneira que nós estamos nos enxergando. Agora olha a frequência que ele se enxergava. Olha o que eu estou pregando. 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobre? E que é feito de todas as suas? Que os nossos pais contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos tem o quê? Uau! E nos deu na mão de quem? Que jeito que ele se via? Qual que era a frequência? Num abandonado, desamparado. Todo mundo fica assim, pelo menos 3 vezes na semana. Fica ou não fica? Recebe aqui, segunda-feira já está. Será que não vai acontecer? Não, Deus está me ouvindo, não. Deus me abandonou. Não vai dar certo. As coisas não vão acontecer. Meu irmão, nós é o Gideão purinho. Pelo menos 3 vezes na semana a gente começa a falar, uai, se o senhor tivesse mesmo, é o senhor que está abençoando, por que não mudou? Por que não aconteceu? Por que não saiu? Por que o papel não foi assinado? Por que não vendeu? Por que não aconteceu? Por que eu não comprei? Por que eu não vendi? Por que não aconteceu na minha vida? Entenda isso. Gideão via desse jeito. E ele cobra de Deus aquilo que eles mesmos tinham. Fala comigo, feito. Versículo 6 primeiro, olha por que ele estava nessa condição. Porém os filhos de Israel fizeram o quê? Era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por quanto tempo?
Aí ele cobra de Deus aquilo que ele mesmo tinha feito. A gente é bom pra fazer isso, né? A gente faz algo lá e quando chega aqui começa a cobrar aqui, sim ou não? E a gente cobra aquilo que fez na onde? Lá atrás, porque a gente tem a memória curta. A gente faz lá atrás e quando chega no futuro a gente esquece do que fez lá atrás. Quando Deus manifesta, a gente cobra dele e não se lembra do que foi feito lá atrás. Tem muito crente passando por isso. Fez lá atrás, não se lembra, está vivendo agora e vai, entra na presença, ainda cobra de Deus aquilo que fez lá atrás. Gideão se via, fala comigo, um abandonado, um renegado, que Deus tinha soltado e largado. Está entendendo o mistério? Era assim que ele se via. A frequência de Gideão era baixíssima com Deus. Irmão, isso aqui é cabuloso, porque isso aqui explica como que a gente está, muitas das vezes nas nossas vidas. Por muitas das vezes a gente pensa que está abandonado, sim ou não, irmão? Que Deus não vai cumprir, que não vai dar certo, que o chamado não vai acontecer, que o ministério não vai fluir. Entenda isso, irmãos. E a gente fica pondo a culpa em quem? Em Deus. Fala comigo, que é mais fácil. Ele falou, olha, o que é feito das suas maravilhas. A frequência era tão baixa que ele cobrou de Deus. Será que você tem milagre mesmo? Será que um dia você fez sinal mesmo? Nosso pai contou, não acredito. Nossos pais falou, nem dá para acreditar. Irmãos, isso aqui é cabuloso. Se você entender como você entrando na presença, porque agora você está sendo surpreendido. Domingo passado você foi atraído, agora você está sendo surpreendido. Deus chegou e começou a falar com você, e começou a falar comigo, e agora mudou tudo. Porque agora é assim que o nosso coração, a maioria das vezes fica. Nós não conseguimos acreditar que Deus, irmãos, entenda isso, fez sinais, faz e vai fazer. Não sei se você pegou. Nós não conseguimos crer que Deus é Deus hoje e ontem e vai ser eternamente, igreja. Ele não mudou, é o mesmo Deus do Novo e do Velho Testamento. Você viu como Gideão se via? Frequência, fala, baixíssima. Com essa frequência dá para conectar com Deus? Dá para receber milagre? Dá para ter uma vida cristã legal? Tem essa frequência, dá? Sempre lembrando de Deus, que Deus não fez aqueles milagres, na verdade abandonou seu povo, soltou na mão por quanto tempo? Irmão, 7 anos fala, é um círculo. 7 anos é um círculo da vida. 7 anos, em 7 anos sua vida vai mudar todinha. Muda ou não muda? Não, vou ter que falar de novo, vocês não estão muito animados. Vou falar de novo, em 7 anos sua vida vai mudar todinha. 7 anos dá para cursar várias faculdades, viu? Quem está entendendo? Quem pegou a visão? Em 7 anos, dependendo de algumas, dá para você formar 2 vezes. Fazer pós, dependendo de algumas. Dá para fazer especialização. Quem está entendendo? Em 7 anos é um ciclo, fala um ciclo. E esse ciclo que Deus entregou foi na mão de quem? Dos inimigos, porque o povo pecou. Está entendendo isso, irmãos? Então ele tá dentro da presença e Deus está trabalhando o coração dele para ele poder avançar, assim como Deus está fazendo no seu agora. Quem está entendendo o mistério? Versículo 14. Olha o que Deus diz. Então o Senhor olhou para ele e disse o quê? Não, vamos bem forte. O que Deus falou? Vamos de novo. O que Deus falou? Uau! Vai! Fala para o seu irmão, vai. Nessa tua. Fala comigo, Deus sempre está numa frequência do futuro. Porque Deus falou, vai nessa tua e livrarás a Israel das mãos de quem? Porventura não te enviei? Eu. Quem consegue entender esse nível de entendimento aqui? Porque quando Deus fala vai, ele falou no tempo do Gideão ou no tempo dele? Você já viu o irmão que está meio lento? Fala assim, não, meu irmão, vai no seu tempo, viu? Vai no seu tempo aí, fica tranquilo, né? Que você está mandando andar rápido, mas está mandando ir no tempo. Você está querendo dizer, acelera a mão um pouquinho mais educadamente, sim ou não? Mas aqui Deus estava falando, você vai no meu tempo e não tem como você errar. Ah, não sei se você está pegando. Vou falar de novo, você vai no seu tempo ou no meu tempo? Esse vai é no tempo de Deus ou no meu tempo? Ah, não sei se você está entendendo. Eu pego esse vai agora na minha vida e eu quero andar no vai desse tempo, que é no tempo de Deus, porque dentro do vai do tempo de Deus não tem como dar errado. Deus sempre, então na verdade está numa frequência, fala comigo, no futuro.
Fala comigo, na presença de Deus sempre vai ter o vai. Irmãos, não tem como você vir num culto como esse, entrar na presença e não receber um vai de Deus. Quem está entendendo o mistério? Deus está sempre te mandando ir. Mas olha que Gideão responde. Olha que versículo 15, Deus falou para ele, sim ou não? Sim ou não? Olha que coisa forte, 16. 15, né? E ele lhe diz, ai meu Senhor, com que livrarei a Israel e eis que a minha família há mais? De Manassés. E o meu pai o quê? Fala assim, Gideão insistia em ficar na frequência baixa, sem querer receber. Nós parece de mar com ele, sim ou não? Gideão insistia em ficar em uma frequência, fala comigo, de vitimismo primeiro, de derrotado e de coisas pequenas. Entenda isso, irmãos. Talvez a sua maior dificuldade, ela tem muita intimidade com o seu propósito. Pegou? Aquilo que Gideão reclamava era aquilo que era necessário, porque Deus não queria muita gente, ele queria pouco. Ele disse que Deus precisava, só de 300. Está entendendo, irmãos? Na primeira leva veio 32 mil, Deus mandou embora um tantão. Depois na segunda Deus manda o resto, só ficou quantos? Aquilo que ele reclamou era aquilo que Deus precisava, pouca gente. Deus não queria muito. Aquilo que você está reclamando talvez é aquilo que Deus precisa para fazer na sua vida. Ele continuou na frequência de vitimismo. É aquela, eu não dou conta, eu não consigo, não vai dar certo, para mim nunca nada funciona. Ah, pastor, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, essas coisas não é para mim, isso aí não é para mim não, eu não consigo. Irmãos, essas frases precisam sair da nossa boca e do nosso dia a dia. Você é capaz, você consegue, você pode. Só basta você determinar e você receber o vai de Deus, porque Ele é contigo nessa noite e Ele vai fazer coisas grandes na sua casa, na sua família. Deus vai mudar a sua história, vai mudar, na verdade, a sua casa, a sua família. Deus vai fazer um de repente na sua vida. Aleluia! Fala para o seu irmão, quando você insiste em ficar assim, Deus aumenta a frequência. Irmão, Deus chega quase a apelar agora. Ele vai aumentar tanto que vai me impressionar e te impressionar. Porque até agora ele só está, como fala assim, na presença. Ele só está com a presença de Deus, sim ou não? Eles estão conversando na presença, sim ou não? No versículo 16, olha o que Deus faz. Ele diz, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre em Manassés. E o meu pai o quê? Fala para o seu irmão, você precisa sair dessa frequência aí. Não dá para estar na presença de Deus desse jeito. Não tem como. Sim ou não? Sim ou não? Fala 16. Olha como Deus aumenta a frequência. Olha o que Deus faz. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser, e tu livrarás o quê? Como se fosse um. Você está reclamando agora de sua família ser melhor, eu só preciso de você se eu quiser fazer. Sabe por que Deus aumentou? Deus falou assim, agora eu vou com você. Ah não, irmão, você não está pegando a visão. Agora já não é ele na presença, agora é Deus andando com ele. Agora já não é só ele mais, Deus está falando, Deus aqui aumenta a frequência na sua, na verdade, na minha e na sua vida, de tal maneira que não tem como a gente não entender. Quem está entendendo isso aí, irmão? Deus falou, agora eu vou com você. É difícil a gente entender isso. Sim ou não? Porque a gente é muito religioso, a gente acha que Deus está com a gente toda hora. Tá, irmão? Tá ou não tá? Vocês ficam chocados, parece que é uma heresia, né? Deus está com a gente toda hora, irmão. Sim. Mas Ele está manifesto toda hora. Ele está trabalhando toda hora. Ele está fazendo todo tempo. Isso aqui era Deus falando com Gideão, falou assim, agora eu vou aumentar tanto que eu vou com você. Você não vai sozinho. Eu estou com você. Porque ele estava com a frequência tão baixa que ele não conseguia aceitar que Deus iria com ele e a batalha já estava ganha. Não sei se você pegou agora, vamos lá. Vou falar de novo. Ele não conseguia entender que a batalha já estava, porque Deus estava com ele, irmãos. Se Deus está com você, a batalha já está ganha. Aleluia!
Deus aqui aumenta a frequência de um jeito que ele começa a entender. Fala, ele começa a entender. Isso aqui é muito legal. 17. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o quê? De que é o quê? Fala assim, Gideão começa a sintonizar na frequência de Deus. Pergunta por quê? Porque ele faz o que muita gente aqui ainda não fez num culto como esse. Tem gente que já sintonizou na segunda-feira lá, tem gente que já sintonizou no celular, tem gente que já entrou tudo quanto é canto aqui. Mas a maioria não fez o que é para ser feito em todo culto, porque nós temos muita coisa para fazer. Ele fez algo que talvez ninguém ainda fez aqui. Sabe o que ele fez? Sabe por que ele começou a sintonizar na presença? Porque ele pediu um sinal. E ele não queria um sinal carnal, ele queria um sinal espiritual. Pegou a visão? Pegou a visão? Nós é bom para pedir sinal natural, mas nós é ruim para pedir sinal espiritual. Talvez ninguém aqui pediu um sinal espiritual. Deus, só tá aqui mesmo, balança meu cabelo. Tem coragem não, irmão? Deus, só tá aqui mesmo, puxa minha blusa aqui. Eu quero, nem que eu leve um trupicão nessa cadeira aqui, mas só tá aqui mesmo. Me dá um sinal. Balança minha roupa assim, ó. Só para me saber se é o Senhor mesmo que está nesse trem aqui, meu Deus. Está pegando, irmãos? Ele fez o que ninguém fez, porque a gente entrou, mas não entrou na presença. Talvez nós tá com a frequência tão baixa, ele continua do mesmo jeito. Está entendendo o mistério? Tanto que é sério esse negócio. Ele começou a se sintonizar, porque ele pede um sinal, o quê? Espiritual. E qual foi o sinal que ele pediu? Olha o que ele pede. O que ele pede lá? Olha lá. Dá-me um sinal que é o quê? Irmãos, Deus já estava falando há quanto tempo? Quanto tempo Deus já está falando aqui? Ele pediu algo que Deus já estava fazendo. Ele estava tão, na verdade, fora, que ele pediu algo que Deus já estava fazendo. Deus já estava fazendo isso, falando com ele. E ele falou, se é um sinal mesmo, que é o Senhor que fala comigo. Irmão, Deus já estava falando há muito tempo com ele. Sabe por que acontece isso? É quando nós estamos na frequência errada. Deus já está falando, tem tempo, a gente está na outra frequência. Deus já está falando com você, tem tempo, só falta você sintonizar. Assim ele falou, irmãos, esse sinal Deus já estava falando com ele. Olha, entenda isso, isso acontece com muito crente que não está totalmente sintonizado na presença de Deus. Deus está falando desde o começo do culto e ele está, o Senhor me dá um sinal, dá um sinal. Oh meu Deus, aquela conta, aquele negócio natural. Pois é, Deus, aquele negócio natural. Isso também natural. E Deus está falando há muito tempo de coisas espirituais. E Deus, se é o Senhor mesmo que fala comigo, me dá um sinal. Se Deus já estava falando, tinha tempo, irmãos. Deus já está falando com você, tem tempo. Tem pessoas que estão aqui na internet, Deus já está falando, ó. Tem tempo. E nós estamos querendo um sinal daquilo que Ele já está fazendo. Como que Deus dá um sinal daquilo que Ele já está? Deus já estava fazendo e a gente quer um sinal daquilo que Ele já está fazendo. Eu não sei se você está pegando, mas isso aqui me chocou. Não sei se está chocando você, mas eu falei, Deus, eu sou pior que o Gideão. Quem está entendendo o mistério, irmão? Aí Gideão fala comigo. Agora ele entrou. Você viu o tanto que demorou? Agora ele sintonizou. 18. Ele sintonizou direitinho. Sabe o que ele pediu? Fala comigo lá. Olha o que ele pede. Rogue que daqui não te... Até que eu volte, quê? E põe perante? E disse o quê? Quem está falando que esperar? O anjo. Sabe o que ele pediu? Eu já preguei isso aqui várias vezes, mas Deus trouxe uma revelação nova. Gideão pediu exclusividade na presença. É o que todo mundo quer aqui. Exclusividade na presença de Deus. Senhor, meu pedido é único, é só eu, Senhor. Nós queremos exclusividade no quê? Na presença de Deus. Ele pediu exclusividade com Deus, ele entendeu o processo. Entenda isso. Ele pede, fala comigo, exclusividade na presença. Quem está pegando ou não? Isso aqui me chocou, porque agora ele entrou. Gideão pediu o que muita gente quer nessa noite. Fala, exclusividade na presença de Deus. Só que entenda isso. E agora você vai passar uma gazeta. Não tem como ter exclusividade na presença de Deus sem dar nada. Tem um preço.
Nosso maior problema é que a gente quer ser exclusivo na presença, mas não quer pagar o preço. Qual que era o preço dele aí? Você me espera que eu vou voltar com alguma coisa. Eu não vou voltar de mãos, fala comigo, vazias. Eu vou semear algo, eu vou entregar algo, eu vou dar algo, eu vou plantar alguma coisa. Entenda isso, não existe exclusividade na presença sem entregar nada. Exclusividade da presença sem tempo, exclusividade da presença sem oração, sem Bíblia, sem propósito, sem meta. Não existe exclusividade na presença de Deus sem dar nada na presença. Gideão dá uma oferta, sim ou não? Sim ou não, irmão? Fez um bolo, o que ele fez mais? Matou um cabrito, fez um cozido, sim ou não? E ele voltou e entregou para quem? E quem estava esperando? Enquanto ele preparava, Deus esperava. Isso aqui, fala comigo, leva tempo. Porque não tem como estar na presença sem não, na verdade, entregar nada, sem pagar um preço. Nós quer estar na presença, nós quer ver milagre, nós quer receber algo, nós quer que Deus nos usa nos milagres, nós quer que Deus opera na nossa vida, mas nós não quer dar nada. Nós não quer dar nem o tempo para Deus, que é a única coisa que você tem, seu tempo, é algo de mais precioso que você tem. Deus falou, me espere, Deus falou, me espera aí, a partir desse momento não atenda mais ninguém, é entre eu e o Senhor. Uau, eu não sei se você pegou, você não conseguiu entrar ainda. Sabe o que ele estava pedindo? Senhor, se alguém morrer aí, ó, não vai não, fica aqui. Se acontecer qualquer coisa, continue aqui. Se o Gabriel chamar, continue aqui. Se o Miguel chamar, continue aqui. Eu quero exclusividade na tua presença, me espere aqui. Porque eu vou voltar aqui, eu quero que o Senhor esteja aqui, eu vou semear aqui, eu vou ofertar aqui, e eu quero que o Senhor receba aqui. Só que nós entra ali, quer exclusividade, mas não quer dar nada aqui. Nós não quer dar lágrima, nós não quer dar choro, nós não quer dar arrependimento, nós não quer dar uma oração, nós não quer dar um clamor, nós não quer dar um louvor, nós não quer adorar. Nós não quer dar nada aqui, mas nós quer ser exclusivo aqui. Porque eu sou crente, uai. Eu vim adorar, uai. Eu vim buscar, uai. Eu sou crente. Eu estou aqui no culto, uai. Tem 20 anos que eu aceitei Jesus, uai. Já estou aqui, uai. A gente entra aqui e não quer dar nada, mas quer receber tudo. Quer tudo donado, quer tudo donado. Quem já brincou disso, Bete? Quem já brincou, irmão, de Bete? Quer tudo donado, quer tudo donado, quer tudo donado. E Deus ficou olhando, não vai rolar. Eu só espero aqui se você voltar com alguma coisa. Está entendendo o mistério, irmãos? De domingo pra cá eu fiquei meditando nisso. E eu falei, eu entrei aqui, o que eu vou dar aqui hoje? Tem hora que Deus até fala com você, você trava. Você não consegue entregar, você está muito ocupado resolvendo alguma coisa lá fora. Tem gente que até agora não entrou no culto, nem sabe o que eu estou pregando. Está resolvendo coisa lá fora, viajando. Agora eu encerro a mensagem, nunca mais você tem essa oportunidade. Exclusividade na presença, fala comigo, tem preço. O que eu estou te ensinando é algo prático para se viver. Quando você entrar ali, você vai entrar. Eu entrei. Aqui não é santo, aqui é um lugar onde nós nos reunimos. Mas quando nós nos reunimos e começamos a adorar, ele vem. Irmão, não sei se você entendeu. Ele vem, irmãos, ele manifesta, ele opera, irmãos. Isso aqui não é um lugar santo, não tem nada a ver, mas quando a igreja, a eclésia está junta, quando nós estamos um corpo juntado, ligado, que eu só sou igreja junto, eu não sou uma igreja separada, eu sou membro daquele corpo, junto eu sou a igreja, a eclésia. E agora começa a acontecer sinais. Por quê? Porque eu entendo que eu estou na presença, eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que pagar, na verdade entregar alguma coisa, eu tenho que oferecer algo. Não tem como entrar na presença e não entregar nada. Novo Testamento, Pedro na presença, sim ou não? Pegou o barco dele emprestado, pegou ou não pegou? Teve a pesca maravilhosa, teve ou não teve? Ganhou os peixes, ganhou? Ele não pegou os peixes, ficou com os peixes. Naquele momento Deus pede para ele o quê? Agora você vem, me segue, larga os peixes, larga a empresa, vou te fazer pescador de quê? Entenda isso, não tem como entrar na presença sem não dar nada. A mulher do fluxo de sangue entrou ou não entrou? Tocou, recebeu, virtude e... Dava para sair rastejando, camuflada? 007, dava? Dava, irmão? Não, Deus pegou ela na hora que ela tocou, alguém me tocou, para tudo. Eu falo, senhor, não estou entendendo, está todo mundo te apertando, o que o senhor quer? Pô, não, alguém me tocou diferente. De repente ele começou o quê? Tem hora que Deus procura o que ele já sabe só para você se manifestar. Vamos de novo? Tem hora que Deus procura aquilo que ele já sabe só para você se manifestar.
mulher precisava se manifestar? Sim. Para quê? Fala, para ganhar salvação. Entenda isso. Nós contenta com o milagre da cura e vai embora sem salvação. Ela tinha que manifestar para quê? Ele fala, agora filha, a tua fé te salvou. Que ela tinha sido curada instantaneamente. Na presença, fala comigo, tem preço. Não tem como entrar aqui e achar que o culto vai, que o céu vai descer ou a igreja vai subir sem entrega, sem se planejar. Orar pelo louvor, irmão. O louvor era mais baqueado da igreja. Por quê, pastor? Tudo que é vitrine, fala comigo, é difícil. Orar pela direção do culto. Irmão, você sabia que é mais difícil dirigir um culto que é pregar? Experimenta dirigir o culto. Quem quiser a oportunidade, eu posso levantar a mão, vou te marcar domingo que vem. Levanta aí, pra você ver. Tem irmão que achou, pastor, é fácil, chega aqui e erra tudo. Não anota, não sabe o que é, não sabe por onde vai passar. Porque a direção do culto é o que vai conduzir até chegar o momento do fim. Então quem dirige fica mais aqui do que quem prega. Marca no relógio pra você ver. É mais difícil dirigir do que pregar. Porque quem começa é o louvor. E o louvor é uma área, irmão, fala comigo, perseguida. Por quem? Satanás gosta do louvor? Gosta de você adora a Deus? Porque você adora, irmão, não pelo aquilo que você está passando, é pelo aquilo que Ele é. E o diabo não consegue entender isso. Como que você está passando, não está adorando, irmão? Como que você está passando dificuldade, ele está clamando, adorando, Deus, eu te amo, tu és lindo, tu és precioso. Faz algo na minha vida aqui nesse ambiente hoje. Deixa eu entrar na sua presença, nem que seja um pouquinho. Deixa eu entrar, nem que seja igual o Gideão. Está entendendo o mistério, irmãos? Então nós precisamos começar o nosso culto não aqui, mas lá. Pegou ou não? Pegou, irmãos? É lá, domingo já começa. 30 minutos, 40 minutos. Deus, eu quero apresentar o louvor, quero apresentar o pastor Baquiá, está lá pregando, misericórdia dele. Meu Deus, quero apresentar as crianças, quero apresentar os professores, quero apresentar os ministérios. Aí você começa a clamar, irmãos, é dando que se... Eu quero apresentar quem vai dirigir o culto, meu Deus, quem for dirigir, abençoa ele, dirige ele, coordena ele, Pai, dá entendimento para ele. Entenda isso, irmãos. O nosso culto não começa aqui, o nosso culto começa lá. Só que nós chega aqui, o que é que Deus faz aqui, se não começou? Esse culto meu aqui nem começou, estou desde semana passada no mesmo nível. Eu vou te dizer uma coisa, está para acontecer algo na Refrigério. Eu preguei domingo e eu falei, eu estou sentindo cheiro de chuva seróide, aquela que rega e dá fruta, está para acontecer algo aqui. Que ninguém vai entender, ninguém vai explicar, irmão, vai lotar, vai ter 3 cultos, 4 cultos, escuta o que eu estou te dizendo. Eu já vivi isso uma vez, eu sei como funciona. Eu sei como funciona o agir de Deus, eu sei como funciona. Na igreja que a gente era 100, um ano depois nós tínhamos 600. Quantos era? Um ano depois era 600. O mover que Deus trouxe, a igreja era pequenininha, acho que era mais ou menos desse tamanho. E de repente Deus soprou lá uma unção e ela ficou lá. E o povo vinha dos lugares e entrava e não cabia o povo. Abria as portas, era um calorão lascado e não tinha jeito, o culto não cabia. E de repente nós foi para um lugar, um ano depois, irmão, um ano certinho depois, foi para um lugar, irmãos, 10 vezes maior do que aquele ambiente. E foi um mover, eu sei o que é mover de Deus, irmãos. Tá para chover na Refrigério. Eu profetizo isso. Eu não sei se você acredita nisso, mas está para acontecer um mover de chuva na Refrigério. E vai ser tão grande. E você precisa estar na sintonia da presença. Porque aqui Gideão, irmãos, entenda isso, 17. Ele começa a sintonizar porque ele entende. 18. Gideão pediu o quê? Fala, exclusividade. Quem quis já ser exclusivo com Deus? Só que tem o quê? Preço. Não tem como estar na presença sem pagar preço. Não tem como Deus manifestar sem pagar preço. E eu entendi isso. Tem que ter preço. Tem hora que você fica muito bom para ler, tem hora que você não ora nada, tem hora que você ora muito, não lê nada, sim ou não? Tem hora que você jejuma demais, não lê e nem ora. A gente nunca fala comigo, constante. Então você precisa orar um pouco, ler um pouco, jejuar um pouco e clamar um pouco. Sintonia. Para encerrar, quem está comigo? 7,14. Vamos pular aí, Ed. 7,14. Agora eu vou falar do seu inimigo, fala o diabo. Olha como que ele te enxerga. Aqui Gideão já tinha tido sinais, já estava perto de vencer. Deus deu um sonho para o inimigo do Gideão, para falar como que na verdade o inimigo estava vendo ele.
Olha a frequência que o inimigo estava vendendo. E respondeu o seu o quê? E disse: não é isto outra coisa, senão a espada de quem? Aquele já tinha espada, irmão. Filho de quem? Varão o quê? Falei, já tinha identidade. Deus tem dado na sua mão o quê? E todo o quê? Irmão, essa luta que era quase, na verdade eu vi no AD que era mais ou menos 1.200.000 pessoas. E só lutou 300, quanto 1 milhão e pouco. Você entendeu qual que é a frequência que o seu inimigo te enxerga? É desse jeito que ele te vê aí, ó. Porque Deus falou, vai, você recebeu, vai, foi, não tem como dar errado, é vitória de Deus. Aí ele começa a te enxergar de que jeito? Desse jeito aí, ó. O seu inimigo te enxerga como um vencedor. E muitas das vezes a gente não consegue nos enxergar assim. Está entendendo o mistério? Entenda isso, o inimigo, Deus deu um sonho para o inimigo de Gideão e falou, pegou, você desce nas trincheiras, você vai nos limites da trincheira e escuta o que seu inimigo está falando de você. Não tem hora que só desse jeito para dar certo. Nós precisamos ouvir o que o diabo está falando a respeito da gente. Você é eleito, você é geração eleita, você é filho, você foi separado, você é escolhido, você já foi, na verdade, transportado das trevas para a luz, você, na verdade... Irmão, você precisa ouvir isso, irmão, para entender que Deus está com você e você é vencedor. Aleluia! Fique de pé, versículo 15, nós vamos encerrar. Agora olha o Gideão entrando numa frequência nova. A frequência de um vencedor. Que é o que você é. Demorou, mas ele entrou. Mas passou um capítulo inteiro. Sucedeu que eu, ouvindo o quê? A narrativa deste sonho. Só Deus falando, ele não conseguia acreditar ou entender. Ele precisou que o próprio inimigo ouvisse o que Deus mandou para o inimigo sonhar e falar. Aí ele entendeu. Olha lá. E a sua explicação. E o quê? E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Essa é a frequência de um vencedor. Essa é a frequência de um vencedor. Vou falar de novo. Essa é a frequência de uma igreja vitoriosa. Essa é a frequência da refrigério. Essa é a frequência de uma igreja vencedora. Aleluia. Pergunta ao seu irmão, qual que é a sua frequência nessa noite? Essa é a frequência de um vencedor. Eu creio nisso. Frequência que Deus está te conduzindo nessa noite. Nós somos chamados para vencer. Gideão foi atraído pela presença de Deus para ser um vencedor. E ele venceu. E nós vamos orar. Talvez você está aqui nessa noite, está com a sua frequência baixa. É nesse momento que você tem que pedir ao Espírito Santo. Talvez você está aqui de cabisbaixo, baqueado. Você se identificou com Gideão como eu. E talvez você está aqui nessa noite falando: Senhor, é verdade, eu preciso entender. Eu preciso ouvir o que Deus está falando e o que Deus está fazendo, o que Deus está operando a meu respeito. Eu preciso sentir a sua presença, eu preciso escutar, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso sentir, eu preciso ouvir, ó Deus, o que o Senhor está falando no mundo espiritual a meu respeito. Eu preciso saber o que o Senhor tem pensado de mim, porque a palavra fala que os pensamentos que o Senhor tem de nós são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos, na verdade, de vencedor, de nos fazer vencer, de nos fazer avançar. Pai, eu não aceito ficar na frequência de um Gideão. Pai, do Gideão derrotado, menor, mas, ó Pai, um Gideão medroso, um Gideão pedindo sinais. Meu Deus, a ponto do Senhor dar vários sinais para ele entender. Não, eu quero ficar nessa frequência desse Gideão vencedor, desse Gideão que rompe, desse Gideão que avança, desse Gideão que quebra, em o nome de Jesus, os paradigmas e vai para a guerra, obedecendo a Deus, só com 300 homens, para vencer mais de 1 milhão. A Bíblia fala que os camelos deles eram incontáveis como a areia do mar. Só os camelos. E a Bíblia nos fala que Gideão nem lutou. Ele só levantou um cântaro d'água, quebrou aquela água e tocou o chofar. E a Bíblia nos fala que Deus venceu para Gideão. Porque quando você está na presença de Deus, é Ele quem vence para você. Eu vou falar de novo. Quando você está na presença de Deus, é Ele quem vence para você. Nem precisa falar nada, é Deus falando por você, nem precisa agir, é Deus agindo por você, igreja.
presença dele tem vitória sim. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Você quer ver transformar alguma coisa? Comece a colocar alguém na presença de Deus. Fala: Deus, eu coloco essa pessoa na sua presença. Eu coloco na sua presença. Eu preciso que ele esteja na sua presença. Eu coloco ele na sua presença. Eu preciso que na sua presença o Senhor transforme a sua vida. Irmãos, não tem como dar errado. É na presença dele que as coisas acontecem. É na presença dele que os milagres acontecem. É na presença dele que a nossa história é mudada. É na presença dele que os sinais e o prodígio, que os milagres acontecem na nossa vida. É na sua presença, Deus. Oh! Quantos conseguem fechar os olhos e só colocar a mão no coração e dizer: Espírito Santo, eu quero estar na sua presença? Quantos conseguem falar: Espírito de Deus, chega de dificuldades, chega de embaraços. Fala: eu tomo posse nessa noite de uma direção na sua presença. Fala assim: eu tomo posse de uma direção na sua presença. Fala: Deus, me dirige na sua presença. Fala: Deus, faça a tua vontade na sua presença. Fala: Deus, eu preciso me sintonizar na presença de Deus, na sintonia de Deus, no mover de Deus, na manifestação de Deus, na glória de Deus. Eu preciso estar, ó Deus. Pai, eu rejeito nessa noite toda palavra contrária, todo espírito de trevas, toda seta inflamada do maligno, todo embaraço, toda escassez, toda incredulidade, toda rasura. Eu profetizo agora: saia das nossas casas, saia da nossa família. Eu profetizo, ó Pai, um mergulho, ó Pai, no rio de Deus nessa noite. Um mergulho na sua presença, um mergulho na sua glória, um mergulho no seu poder. Eu profetizo, ó Deus, um mergulho, ó Deus, na manifestação da sua glória. Pai, eu profetizo nessa noite que o Senhor nos surpreenda nessa semana e que nós possamos viver um momento, ó Deus, na sua presença, eu e o Senhor. Não eu, meus problemas, não eu, as minhas dificuldades, não eu, os problemas das pessoas, mas eu na sua presença, Deus. Pai, atrai o teu povo, surpreenda o teu povo com a sua presença. Dá destino na sua presença. Entra, ó Deus, e quebra o jugo nessa noite. Todo o jugo do inimigo, toda a força contrária que o inimigo tem se levantado para nos deixar no mesmo nível, na mesma condição. Pai, nós não aceitamos. Nós queremos andar em outra frequência, na frequência mais alta espiritual. Oh! Xarabadai docomanai, arabadai docomanai. Oh! Senhor, joga os demônios por terra nessa noite. O demônio da incredulidade, o demônio da escassez, da rasura. Xarabadai documanai. Joga tudo que é natural por terra, Deus. Nos eleva no espiritual nessa noite, ó Pai. Ai, arabadai documanai, documanai, dorocanai. Yarabadai
para o meu homem espiritual. Porque existe homem natural e homem espiritual. Fale comigo assim: eu tomo posse nessa noite de uma ativação no meu espírito. Fala: eu vou me tornar mais espiritual nessa semana. Fala: eu vou participar mais de coisas espirituais nessa semana. Da oração, da palavra. Gideão foi falando tanto com o anjo que ele se tornou espiritual no final. Porque aquilo que você mais fala é aquilo que você produz. Que nessa noite você possa sair desse ambiente, debaixo dessa presença que te surpreendeu nessa noite. Essa palavra ela vai ruminar no seu espírito essa semana toda. A voz do Espírito vai falar no seu coração essa semana toda. Essa semana toda você vai ouvir algumas coisas dessa mensagem. Essa semana o Espírito Santo de Deus vai começar a falar no seu espírito. E ele vai começar a falar na sala, na cozinha. Ele vai começar a falar no quarto. Ele vai começar a falar no seu trabalho. Ele vai começar a falar no seu espírito. Essa semana toda o Espírito de Deus vai começar a falar no seu coração. E você vai começar a ouvir uma voz que não é da terra. É quando o natural encontra o sobrenatural de Deus. Ei! Deus vai te dar uma experiência nessa semana ainda. Você está sendo enviado nessa semana para ter uma experiência com Deus espiritual. Você vai sair desse ambiente e vai ser enviado a ter uma experiência com Deus sobrenatural. Esse espírito de vitimismo, esse espírito de coitado, esse espírito de nada dá certo, eu não consigo, eu não posso, minha vida nunca foi boa, vai cair hoje na sua vida. Eu não posso, pastor, eu tenho um chamado, tenho um propósito, mas eu não sei o que fazer, porque tem gente que está caminhando a vida inteira indeciso. Tem gente que vai deixar para trabalhar para o Senhor só lá no céu. Vai ser tarde, irmão. Tem que fazer agora, é agora. Porque tem gente que está tão indeciso, não sabe o que vai fazer, e também não começa a fazer para saber o que fazer. Tem gente que está tão indeciso que vai estar deixando para trabalhar para Deus só lá no céu. É tarde. Você precisa reagir agora aqui. Nessa semana eu profetizo essa voz do Espírito no seu coração. Uma voz de sabedoria. 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 A voz da sabedoria falando no seu espírito. E te conduzindo no caminho do entendimento e no caminho do propósito de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vá em paz. Que Deus abençoe a sua vida. E graças a Deus.